Muito bom, pessoal. Então vamos direto ao ponto. Consciência sistêmica, câncer específico. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Fernando Freitas, eu sou um médico, criador do método Consciência Sistêmica e para mim a medicina a psicossomática é fundamental. Eu aprendi na faculdade a identificar e combater o câncer, como todas as outras doenças. E o que aconteceu nessa minha jornada, que já vão para... Me formei em 80, né? Tô velhinho, né? Já tô quase com 40 anos de formado. Bom, nessa experiência toda o que eu vi e que me fez me aproximar cada vez mais dos conceitos de Hipócrates, que é o pai da medicina, é que o importante não é olhar para a doença, é para o doente, o ser humano, o ser humano. Isso é um conceito básico de Hipócrates, mas infelizmente a medicina ocidental esqueceu disso. A gente fica olhando para a doença e não olha para o doente. Aliás, foi interessante que quando eu estava mandando os e-mails para convidar todo mundo, eu comecei a receber muitas informações e muitas questões assim, que bom, porque eu já tenho câncer, eu preciso ver, eu tenho medo de ter câncer, na minha família todo mundo tem, será que eu vou ter também? E aí começou. Mas eu recebi da Camila, eu não sei nem se a Camila está aqui, é capaz que ela esteja, porque ela mandou um WhatsApp para mim muito legal, mas muito legal, que eu quero até compartilhar com vocês. A Camila é de São Carlos e ela fez o curso do Consciência Sistêmica lá. E aí ela estava passando por uma situação que é o seguinte, tá aqui, eu vou até descobrir aqui. Ela mandou a foto da filhinha dela que tá linda. Aí ela falando assim, meu nome é Camila, não vou falar o sobrenome, né? Assim, fui sua aluna em São Carlos nos cursos de psicossomática e consciência sistêmica da segunda turma. Também participei de leitura corporal e muitas constelações. A primeira vez que tivemos contato foi em 2014, quando eu fui constelar um câncer de mama. Depois duas fertilizações in vitro. Depois disso, comecei minha jornada de estudos com você. Sou muito grato pelo que eu vivi. Hoje venho lhe contar que sou grávida de 4 meses. Isso aí foi antes, nasceu agora, tem uma semana esse bebezinho, tá linda, Alice. Contrariando todas as expectativas dos médicos. Estou livre do câncer há 6 anos e muito feliz. Gostaria de partilhar esse momento com você, pois você me ajudou a encontrar minha cura em todos os níveis. Isso aqui para mim é fundamental. Eu também quero ajudar você, se você tem esse problema, a sua família, alguém tem, a você encontrar cura em vários níveis. Eu estava falando de Hipócrates, né? Eu estava falando de algo que é assim, o mais importante é o doente. Existe algo que é assim, uma personalidade que favorece o desenvolvimento do câncer. Personalidade. Existe uma mentalidade que favorece o desenvolvimento do câncer. Você sabia disso? Dependendo do jeito que você olha para o mundo e interpreta o mundo, você pode estimular o desenvolvimento do câncer, mas também pode bloquear o desenvolvimento do câncer. Para quem já me viu falando de epigenética, e a epigenética é uma grande novidade, né? Desde 1940 e pouco começou, mas agora os cientistas estão vendo e comprovando cientificamente tudo aquilo que a gente já falava até nas constelações, que existe uma herança epigenética. Essa herança epigenética tem os fatores, os marcadores epigenéticos que fazem com que o gene ele fique bloqueado ou ele se expresse. O gene existe, a questão é, ele se expressa ou ele é bloqueado? Então, aquelas pessoas que têm tendência genética a desenvolver um câncer, se você, através de um marcador epigenético, bloquear esse gene do câncer, ele não se manifesta. E tem outra coisa interessante na epigenética, no estudo epigenético. Por exemplo, todos nós temos um gene que se chama gene supressor de tumor. Gene supressor de tumor. Qual é a função desse gene? Impedir que as células se tornem cancerosas. Então, quando o sistema imunológico identifica uma célula que está virando cancerosa, ela destrói. O sistema imunológico vai lá e acaba com ela. Está sempre vigilante para não permitir que apareçam essas células. E eu vou dizer outra coisa. Você, como eu, agora, nesse momento, nós temos várias células cancerosas dentro do nosso corpo. Você sabia disso? E por que não vira câncer?
porque o nosso sistema imunológico está atento, vigiando e identificando e eliminando essas células que estão por aí. Então, é natural todos nós termos essas células. O natural é o nosso sistema imunológico combater e tirar isso aqui. Mas se tiver, por exemplo, bloqueado o gene supressor de tumor, o sistema imunológico começa a ter problemas para identificar as células cancerosas. O que vai acontecendo? Elas não são eliminadas e começam a crescer, crescer, crescer cada vez mais, sugando a energia do corpo, não produzindo nada para o corpo, mas puxando toda essa energia para as células. Aí o câncer vai crescendo, sugando energia, por isso o indivíduo com câncer começa a fazer o quê? Começa a emagrecer muito, porque essas células consomem a energia do corpo, até chegar a um ponto que ele mata o hospedeiro, né? É uma doença meio burra, né? Porque essa célula vai sugando o hospedeiro até chegar uma hora que acaba, né? Aliás, isso que eu estou colocando, se você puder fazer uma analogia, e eu vou fazer uma analogia com sistemas, e você vai entender por que é importante ter a noção de sistema. Mas voltando para a epigenética, o que faz esses marcadores bloquearem ou permitirem a expressão de genes? Se for um gene benéfico, como o supressor de tumor, ótimo, ele tem que ficar expresso. Mas se tiver bloqueado com uma metilação aqui, aí a chance de desenvolver um câncer é maior. E se você tem genes que favorecem o desenvolvimento do câncer, se ele ficar bloqueado, ótimo. Então, mas o que faz esses fatores bloquearem ou não? Os cientistas já descobriram algo muito simples. Tem uma coisa que chama estresse, tem uma coisa que chamam traumas, tem outra coisa que chama assim meio ambiente. Quando você vive no meio ambiente doentio, a chance de você desenvolver um tumor é maior. Se você tem uma alimentação, uma poluição, ar, alimento, tudo aquilo que entra em você, quanto mais saudável for, melhor. Agora, o que entra não é só o ar e o alimento, que já está super comprovado que esses dois fatores são importantíssimos para a prevenção e também para a cura. O que mais entra em você que vai te fazer mal? E agora? Experiências emocionais. A forma como você olha para a vida. Tem certas situações, sabe aquela pessoa que está sempre vendo o lado negativo das coisas? Por exemplo, então ela está se alimentando do mundo e vendo as coisas negativas. Então o que ela está fazendo? Colocando lixo dentro dela, lixo emocional. Mas sabe qual é o tipo de pessoa que tem uma personalidade que favorece cada vez mais o desenvolvimento do câncer? Opa, quase que eu caí aqui, estou falando aqui, o encosto da cadeira aqui, já pensou se eu cair ao vivo aqui, ia ser muito engraçado, né? Sabe o tipo de pessoa que tem uma tendência muito forte a desenvolver câncer? Será que você vai se identificar com isso? Ela tem uma característica, não é só ela, mas essas pessoas têm uma característica que parece que atraem a dinâmica de câncer. Sabe quem são? As pessoas que não sabem falar não para o outro. Fala não para si mesmo, mas não fala não para o outro. Não sabe fazer isso aqui. Permite que as outras pessoas invadam a sua vida. Invadir, lembra? Câncer é uma doença invasiva, que não respeita limites, que vai avançando e detonando o corpo que está com essa doença. Se o indivíduo tem uma tendência, uma dificuldade de falar não, identificar algo que é negativo e colocar distância, e de repente fica sorrindo, tá tudo bonitinho e permitindo que tudo venha para você. Ai, tá tudo bem, eu existo para cuidar do outro. Olha, eu existo para cuidar do outro. Sabe que depois que a pessoa tem câncer e morre, fala assim, nossa, é uma pessoa tão boa, Deus chamou-a para o paraíso porque é uma pessoa tão boa. Cuidado que essas pessoas muito boas são um campo fértil para desenvolver câncer. E agora, hein? O que acontece com essas pessoas? Então elas têm uma característica muito simples. Elas desde pequenininho
vivem para o outro ou para os outros, não conseguem prestar atenção em si mesmo. E aí o que acontece? Muitas vezes a forma de a pessoa olhar para si mesmo e poder falar não para o outro é adoecendo, falando, não tenho mais como ajudar você, porque agora eu tenho que cuidar de mim. Entendeu essa dinâmica? Isso é fundamental. E aguarde que se eu esquecer, vocês me perguntam aí, tá? Que eu vou falar da parte de família. Aliás, família é algo que é importantíssimo saber sobre dinâmicas familiares, porque essas dinâmicas têm tudo a ver com o desenvolvimento do câncer. Eu não falei que esse tipo de pessoa que está sempre disponível para os outros, parece um anjo, um santo, uma pessoa maravilhosa que todo mundo gostaria de ter por perto, essa pessoa com esse comportamento, essa mentalidade, ela atrai o câncer para ela. Lembra que eu falei de câncer? Eu não sei o quanto você sabe sobre a doença câncer. O câncer é uma célula egoísta. Ela só quer receber. Ela não dá nada. Ela está dentro de um sistema, que é um corpo. Nesse sistema, essa célula está lá. E o importante é o que ela quer, não o que o sistema precisa. Eu quero, eu tenho direito, eu posso fazer o que eu quiser. E ela vai sugando energia de todas as outras células, invade o espaço, não tem limite, não respeita limite. E o corpo, se não souber falar não para esse tipo de célula, vai acontecer o quê? Vai desenvolvendo o câncer. Se você já sacou, eu não sei, mas eu fiz um paralelo num tipo de dinâmica familiar que é muito comum existir quando aparecem doenças de câncer. Que é assim, num sistema onde tem uma pessoa que vive para os outros, não fala não, permite que essa pessoa invada a sua vida e sugue a sua energia. Não consegue fazer isso. A pessoa que não sabe falar não, frequentemente tem sérios problemas imunológicos, sabia? Porque o sistema imunológico identifica o que não é saudável e vai lá e destrói, acaba, chega. O sistema imunológico não fica do blá 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 explicando que, olha, você não deveria invadir esse corpo, viu, bactéria? Ó, a célula cancerosa, você tem que se comportar. Não tem conversa. O sistema imunológico é como o nosso exército que vai lá, identifica e elimina o mais rápido possível, porque se permitir que isso avance, depois vai dar muito mais trabalho para o tratamento. Então, lembra que eu falei assim, a Camila até colocou em vários níveis, ó. Eu falei da mentalidade, eu estou falando agora também do mundo emocional. Que sensação, que emoções são essas desse amor doentio, hein? Não é saudável, esse amor doentio. Já falei de epigenética e agora eu estou entrando na parte sistêmica. Existe uma dinâmica familiar que favorece o desenvolvimento de câncer. Ó. Então, nessa dinâmica familiar, onde tem elementos que não fazem nada para o sistema, são apenas parasitas. Parasitas. Geralmente são dependentes financeiros, emocionais, às vezes de droga, dependentes. E aí vem os codependentes, que são esses seres lindos, maravilhosos, cheios de amor para dar, só tem um problema. Eles só não amam uma pessoa. Adivinha quem essa pessoa não ama? Eu vou beber um copo d'água primeiro. Conseguiu. Depois de Portugal, peguei uma gripe, acho que dá vontade de ficar por lá. Saudade! Apesar que eu quero ficar aqui também, um pé aqui, outro lá. Sou cidadão brasileiro e português, estou aqui fazendo a minha parceria interna aqui, um pé em Portugal, outro no Brasil. Bom, vamos lá! Já deu para entender esse tipo de pessoa que fica sempre amando os outros, mas não se ama? Fala sim para todo mundo, mas não para si mesmo? Essa pessoa, essa tem um perfil clássico, um terreno fértil para desenvolver câncer, sabia?
Por isso que fica assim, mas as pessoas boazinhas é que tem câncer, né? Frequentemente as boazinhas têm. Quem é mais fácil de sair do câncer? As pessoas ruins. Vaso ruim não quebra, né? Não estou defendendo que as pessoas sejam ruins, eu estou defendendo o amor. Que amor? Amor saudável. E como num sistema, tanto no próprio corpo como na família, o que precisa? Tem que impedir que pessoas suguem a energia da família, pessoas que não fazem nada para a família, mas querem que a família faça tudo para eles. Na sua família não tem pessoas assim? Será que é só na minha e na Carla e nas pessoas que eu conheço? Praticamente todas as famílias têm essa tendência. Eu não estou dizendo que todas elas vão ter câncer, mas elas têm uma probabilidade cada vez maior. E algo que quando eu trabalho pessoas com câncer, o que eu faço? Eu ensino a pessoa a se amar e amar as pessoas de uma forma adulta. Adulta é sim e não. Sim para as coisas saudáveis, não para as coisas doentias. E não permitir a infantilização, ficar no papel de mãezinha de gente grande. Isso é um problema sério. Frequentemente nas famílias que têm esse tipo de perfil é onde tem uma atração maior para esse tipo de problema. Então o câncer é uma dinâmica que se vê no próprio organismo, que é essa célula egoísta que suga, invade tudo, acha que tem direito de fazer o que quer, mas não tem dever nenhum. Numa família onde tem elementos da família que também invadem, fazem o que querem, estão cheios de direitos e os outros ficam cheios de deveres. Esse que não consegue colocar limite, que é o codependente, o salvador, são dinâmicas, esses geralmente têm uma tendência a desenvolver câncer. E sabe, no planeta também tem uma outra forma de ver câncer, você sabia? O planeta Terra também está com câncer. Quem é que está invadindo, destruindo e sugando tudo o que quer do planeta? Imagina que o planeta é um ser vivo. Tem um tecido que está crescendo, 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 cada vez mais, invadindo tudo, intoxicando tudo. É semelhante ao câncer dentro de um indivíduo. Você está vendo que câncer, no fundo, não é só uma doença de um corpo, é a doença de um sistema. Essa dinâmica, quem faz tudo isso com o planeta? O ser humano. Você já percebeu? O ser humano vai destruindo todas as florestas, destrói tudo e vai jogando lixo, no corpo. Também os metabólitos vão vir de monte, porque só interessa é sugar. Não interessa o amanhã, interessa o agora. Interessa eu pegar o que me interessa, o que eu quero agora. E não tem noção de um todo maior, não tem noção de um sistema maior, não tem noção do que é o saudável. E frequentemente quando eu faço constelações, nossa, eu cansei de ver isso aqui. Veja a dinâmica, eu falo assim, olha, nesta dinâmica, se você não prestar atenção, se você não ficar atento, tem tudo para desenvolver um câncer. E frequentemente a pessoa fala, eu já tenho. E alguém fica assim, eu estou pesquisando. Daqui a pouco me ligam e falam assim, Fernando, deu positivo. Eu falo, ok. Se o terreno é fértil, e se você sabe trabalhar no terreno para ele não ficar fértil para doenças como câncer, aonde você precisa trabalhar? Você precisa trabalhar nesse meio, nesse mundo que te cerca, na relação com o mundo. Como você vai lidar com isso? E para isso precisa mudar a forma de pensar sobre a vida e si mesmo. Começar a ter relações muito mais saudáveis, primeiro consigo mesmo, amando-se. Então, uma coisa básica é aprender a se amar. E quando eu aprendo a me amar, eu falo não para as pessoas que querem me sugar, querem me invadir e tirar as coisas que eu tenho, gerar culpa dentro de mim. Culpa, guarda bem essa palavra culpa, porque a culpa também é um fator cancerígeno. As pessoas que vivem cuidando dos outros, elas fazem isso porque elas sentem culpa.
Culpa, não é amor, é culpa. Então, se o outro está sofrendo, a culpa é minha. Se o outro não está bem, a culpa é minha. Quer dizer, eu sou tão onipotente que eu sou responsável pelo mundo inteiro. Eu tenho que resolver o problema do mundo inteiro. E sabe por que essas pessoas vivem cuidando de todas as outras que estão ao redor? Ficam sempre vendo o problema dos outros para não ver o seu próprio problema. O seu próprio problema. Então ela fica caçando o problema dos outros para não ver o seu. Por isso, quando se trabalha com um indivíduo que tem uma tendência a ter câncer, ou uma família que tem vários casos de câncer, o que precisa é colocar em ordem os relacionamentos que estão acontecendo lá. E para o indivíduo que está com câncer, ou tem a possibilidade de ter um câncer, ou já teve, e para não ter recidiva, ele precisa muito colocar uma distância saudável e amar de uma forma adulta, não de uma forma infantil ou maternal, de mãezinha olhando para os outros. E não ficar num papel de onipotência, achando que eu sou responsável por tudo no mundo. Porque se eu sou responsável por tudo no mundo e alguma coisa dá errado, adivinha de quem é a culpa? Minha, né? E assim vai. É claro que câncer não é só isso, mas isso é a grande essência da dinâmica de câncer, tá? Bom, eu vou abrir para as perguntas. Deixa eu ver aqui, eu vou começar a abrir para as perguntas. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer aqui na parte técnica aqui. Enquanto isso eu vou beber mais água. Tem umas perguntas aqui, se você quiser. Então eu vou começar a ver algumas... Ô, gripezinha chata! Aqui, a Conceição Miranda tá assim: minha mãe tinha 11 irmãos, só ela e minha avó não tiveram câncer. Olha essa família como é que tá. Você vê essa tendência familiar, e é interessante que muitos médicos e cientistas, quando vê uma dinâmica de tendência familiar, já falam assim: ah, isso é genético. Pode ter uma influência genética. O que tem é epigenético, porque a dinâmica de amor, de relacionamento, fica com um favorecimento de desenvolver câncer. Olha só ali, ó. A Conceição também falando assim, 6 primos com câncer. Então, quando você começa a fazer um estudo da família, você vai ver a tendência que tem primos, irmãos, tios, mães, assim por diante. Mães, né? Mãe é uma só, né? Mas pai, mãe, avô, avó. Essa dinâmica de câncer é muito importante. E essa dinâmica que precisa mudar. Porque as pessoas acham que estão fazendo algo saudável, mas não estão. Aqui, eu disse, amor é uma escolha. Eu escolhi amar você eternamente, mas não preciso do seu amor. Eu peguei no meio do caminho, pelo jeito ela tinha falado antes, eu não consigo subir aqui, mas vamos lá. A Ronange está sempre aqui também. Minha mãe faleceu aos 62 com câncer. Depois meu pai também faleceu aos 62 com câncer. Ixi, quando fiz 62, um mês depois fui diagnosticado com câncer. Sabe qual é o nome disso aí? Você vê, isso aqui parece até reação de aniversário. Se bobear sempre na mesma idade, acontece sempre do mesmo jeito. Isso é uma dinâmica simbiótica. Como assim? O destino de um será o destino do outro. O que falta numa família dessa? Individualidade. Eu posso amar meu pai e minha mãe, mas eu não preciso e nem devo seguir o destino deles. Eu tenho que ter o meu próprio destino. Você acha que o câncer marca a data, né? 62 anos. E não é só com câncer, não. Se você pegar assim, meu pai faleceu com 55 anos de infarto, meu avô também, então eu com 55 também vou. Isso chama identificação melancólica. Geralmente é uma família que tem relacionamento muito grudado e faltou soltar e ter individualidade. Faltou essa dinâmica, simbiose demais. E na simbiose é um grudado no outro. O que faltou? Distância, limite, individualidade. Isso é um bom recurso para desenvolver, para evitar câncer. Bom, vamos lá. Câncer de próstata, qual a relação com a família? Todo câncer tem relação com a família. Oh, meu Deus do céu, essa cadeira aqui vai me dar um susto daqui a pouco. Já de novo, olha lá, câncer do intestino, câncer de próstata. Quando fica assim, não importa, o câncer está aqui.
Isso aqui, é próstata, intestino, isso aqui é mama, é útero, ovário, é pulmão, é no cérebro. Sei, eu estou falando da essência. Isso aqui é uma particularidade. Hoje eu estou falando da essência. E na essência é muito interessante. E sabe, esse negócio é muito interessante que uma vez eu fiz um curso de psicossomática aqui no Hospital da Beneficência Portuguesa, daqui de Ribeirão Preto, no setor de oncologia. E os alunos, eles atendiam os pacientes com câncer, eles atendiam por 6 meses. E fazia a constelação. Faz muito tempo isso aí, né? E eles faziam a constelação. E as constelações tinham 8 elementos. E nesses 8 elementos, um dos elementos, então assim, tinha o doente, tinha a doença, que era o câncer, e tinha um elemento que era a equipe médica. E sabe o que acontecia? Não teve uma constelação, uma das várias dezenas que fizeram lá, que a equipe médica estava olhando para o doente. Aonde a equipe médica estava olhando? Para a doença. E aqui é a mesma coisa. Quando as pessoas assim, olha para a doença, e o câncer de mama, e o câncer de útero. Sei, aí nós vamos olhar para a doença. Eu estou falando, o mais importante é olhar para o doente. Doente. Depois, se você não olha para o doente, você fica olhando só para a pontinha do galho. Você não olha para o tronco e para a raiz. Por isso, tome muito cuidado. Se vocês ficarem olhando demais para a doença, vocês estão fazendo a mesma coisa que eu aprendi na medicina e que, para mim, é perder o doente no meio do caminho. É o doente. Então, veja o doente, a relação que ele tem com a família, com a vida e consigo mesmo. Consigo mesmo. E o que é esse amor? Pronto. Aqui, a Vera. Não é Vera, é Verque. Eu não preciso do seu amor, e sim do seu respeito para meus filhos. Opa, não sei direito de onde veio isso aqui, mas sabe que é uma coisa interessante? Eu preciso me amar. Quando eu me amo, eu não dependo de amor de ninguém. E se eu não dependo de amor de ninguém, o que eu faço? Eu compartilho o meu amor com outra pessoa. Por exemplo, a Carla, que vocês estão vendo aqui no cantinho ali, ó. Ela tá ali, ó. Eu compartilho o meu amor com ela e ela compartilha o amor dela comigo. Ela tem direito à individualidade dela e eu também tenho direito à minha individualidade. Então o que acontece? Nós dois nos amamos. Agora, ninguém precisa ficar pendurado no outro e também, se ela não fizer do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, meu mundo caiu. Tenha paciência, isso não é amor. Que isso não é amor, isso é amor, é até amor infantilizado, precisa ser amor adulto. E quando fica, eu sou responsável pelo bem-estar dos meus filhos. Quantos anos tem seus filhos? Há 50 anos. Tenha paciência, tem alguma coisa errada, é claro que tem algo errado. Então aqui, ó, vamos ver aqui. Eu vou ler mais embaixo, que aqui está subindo rápido, eu estou perdendo aqui, ó. A Carla, na família do meu pai de 6 irmãos, 4 tiveram câncer, inclusive meu pai, que faleceu aos 54. Olha lá, tendência familiar. A Odete, eu tive 3 tumores de câncer de mama, que as recidivas aconteceram de 10 em 10 anos, desde os 44. Essas datas teriam qual significado? Não sei, porque aí precisa investigar. Cada vez que tem um fator, toda doença tem fator desencadeante e fator... Como é que eu vou explicar isso melhor assim? Tem o fator predisponente e desencadeante. Então imagina assim, tem esse copo d'água aqui. Começar a encher o copo, isso aqui é fator predisponente. Nunca aconteceu nada, Fernando. E aí a pessoa continua fazendo coisas inadequadas. Não, Fernando, isso aí que você está falando faz sentido. Vai chegar uma hora que isso aqui enche. E a hora que enche, a próxima gota d'água vai transbordar. Aí a pessoa fica assim, nossa, mas nunca tinha acontecido nada disso. É claro que não tinha enchido o copo, né? Então, esse encher o copo é o fator predisponente. Eu vou fazendo um monte de coisas equivocadas na minha vida que não fazem sentido, que são doentias, mas a pessoa, não, isso aqui não está acontecendo nada. Aí chega um certo momento que a coisa começa a aparecer. E a hora que aparece, fala, não, mas nunca aconteceu antes, sei. Então, quando se investiga, sempre se investiga algo assim. Fator desencadeante. O que estava acontecendo na sua vida naquele período. Por isso, esse de 10 em 10, o número não tem tanta importância. O que importa é o que estava acontecendo na sua vida. Será que você aprendeu mesmo as coisas ou você continua fazendo a mesma dinâmica? E aí o que se vê é a dinâmica. Dinâmica. Quer ver? Tem uma coisa que os cientistas já viram que é assim.
Você sabia que o seu corpo é trocado a cada 7 anos? Toda a matéria do corpo vai embora e vem outra matéria. O que é isso? Os átomos, todos vão embora e vem outros átomos. E é engraçado, né? Porque é que esse corpo, que é a matéria, vai tudo embora de 7 em 7 anos. O esqueleto parece que é 10, mas vamos lá, de 7 em 7, não importa se é 10, 7, 8, 15. Mas a matéria vai embora e entra a matéria. Então é a matéria, é o corpo que importa? Não. É algo que molda esse corpo, que tem um monte de história. Nós somos história, nós somos experiências de vida, nós somos decisões. Aliás, nós somos fruto das decisões que nós tomamos na nossa vida toda. Dependendo das decisões que você toma, isso vai determinar o seu futuro, inclusive a doença. Então você vê que o corpo em si, você pode até tirar a matéria, um tumor, por exemplo, mas se você continua com a dinâmica doentia, o que vai acontecer? A matéria que está lá vai começar a desenvolver de novo. O terreno está fértil, né? Bom, vamos lá. A Helena, vamos pegar aqui. Retirei um carocinho e agora terei que tirar outro. Gostaria de fazer um exame mais específico para ver. Me disseram que não existe. Que é só ir observando quando aparecer novamente. Tudo isso aqui é matéria. Vai ter que ficar investigando, vai fazer tudo isso. Aí eu pergunto para você, Eliana, e o que você está fazendo com você mesma para mudar? Ou está esperando só ver resultado de exame? Essa parte o médico fica olhando. O que o doente precisa fazer é olhar para si mesmo e ver que dinâmica eu preciso arrancar, tirar de mim. A minha forma de funcionar doentia. E é isto que é o grande segredo para o indivíduo começar a trabalhar com câncer. Não é ficar esperando que vai aparecer um remédio mágico lá fora. Aliás, dentro disso, na minha experiência de vida, o que eu já vi de casos que era assim, esse câncer não tem jeito. Ele está metastático, está em tudo quanto é lugar, não tem mais saída. A pessoa deve ter mais 2, 3 meses de vida. Eu vi a pessoa fazendo uma mudança na forma de pensar, de sentir, praticamente ela morreu. É interessante, né? Porque para viver precisa morrer. Guarde bem isso, para viver precisa morrer. O que precisa morrer? O meu jeito doentio de viver. Quando eu deixo morrer o meu jeito doentio de viver, eu posso nascer para a vida de uma forma melhor. Então toda doença grave precisa ter uma morte. Se você não deixar ou matar, entre aspas, a forma doentia de olhar para a vida e para si mesmo, então a doença persiste. Se você aprende com a doença, você faz a grande mudança, morre a dinâmica. E aí você começa a ter uma vida mais saudável. O que acontece com a doença física? Ela se afasta. Ela se afasta. Quem já me viu fazendo constelação, é nítido isso. É só começar uma dinâmica mais saudável, o representante da doença começa a perder energia e se afastar, porque ele perdeu a função. E a maioria das pessoas querem olhar apenas para a doença, porque achando que a doença é o grande inimigo. Sabia que a doença não é inimigo, não? A doença, ela vem para nos avisar que tem alguma coisa séria e grave acontecendo conosco. Mas não é a doença, é o jeito doentio de viver. Porque a doença nos protege da morte e da loucura. Se você arrancar a doença, o indivíduo vai para a morte e para a loucura. A doença é uma forma de manter o indivíduo na vida e fazer com que ele mude radicalmente essa vida doentia. Bom, vamos ver aqui. A Ana Paula, meu filho teve câncer aos 15 anos, realmente não falava não. Aos poucos está... fugiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo ainda resgatar essa pergunta aqui. Ainda dá para ver um pedacinho. Aos poucos está treinando e realmente ele não conseguia ser ele mesmo. Hoje aprendeu a dar espaço para ele. Exato, é isso que eu estou falando. O que ele precisa? Individualidade. O que ele precisa? Objetivo de vida. E agora eu falei algo fundamental. Existe um livro que eu sugiro para todo mundo ler, que chama... Eu falo que sugiro e agora esqueço o nome do livro. Chama O Câncer como Ponto de Mutação. É um livro antigo, não sei nem se existe. É o câncer, deve ter em PDF talvez, O Câncer como Ponto de Mutação. O nome do autor fugiu, mas é muito interessante. Ele é um psicanalista, ele mesmo dizia que era ortodoxo, só não fazia aquela prece maometana para Viena, que não sabia para onde era. Ele é inglês. E ele entrou no exército, na marinha, alguma coisa, força armada lá no hospital.
no setor de câncer. Ele falou assim, bom, com os recursos que eu tenho aqui da psicanálise, eu vou ajudar muito essas pessoas a melhorarem. Só que ele ficou frustrado, sabe por quê? Porque os recursos que ele tinha demorava anos para conseguir mexer e os clientes morriam em meses. E aí ele ficou sem saber o que fazer. Falou, não é possível, tem que ter alguma coisa. E sabe o que ele fez, o que ele descobriu? Que o mais importante era a pessoa se conectar com a vida e ter objetivos de vida. Objetivo de vida não é dentro da família, é fora, para que ele exista no mundo aqui fora. Ele tem um propósito de vida. Peraí que a Carla está pedindo para você. Laurence Lechan. Ah, Laurence Lechan, alguma coisa assim. Laurence Lechan, S-H-A-W, se não me engano. A-M? Não é W, não? M de macaco ou M de navio? Lechan, S-H-A-N de navio. Laurence Lechan, S-H-A-N. É um livro muito interessante que para mim mudou muito a minha visão de câncer. Eu li isso aqui há muitos anos. E eu guardei muito essa história. Que ele ficava assim, a hora que ele começava, ao invés de ficar vendo um monte de dores e problemas, era poder fazer a pessoa se conectar de uma forma saudável com a vida, com um propósito de vida. O propósito de vida é eu existo na vida, eu tenho algo para fazer na vida. E a partir desse momento que ele começou a trabalhar nessa direção, ele começou a coletar, a ter vários casos de sucesso. Sucesso. O que a pessoa precisa fazer? Viver para a vida, para o mundo aqui fora. Não é para a família, é para o mundo aqui fora. É nascer para o mundo. Isso era algo fundamental para que as pessoas pudessem sair da doença do câncer. Olha que interessante. Então é o câncer como ponto de mutação, ok? Guardem isso aí. Aqui está perguntando a Silvana aqui, falando que a Andréia fez uma pergunta. Câncer em criança. Câncer em criança, onde está o problema? Dentro do campo familiar. Pode procurar. Toda vez que tem uma dinâmica de câncer em criança, o sistema é fértil. E frequentemente a criança vai carregar algo que os adultos da família não querem ver. E as crianças entram, sentem e carregam. Toda vez que tem câncer infantil, no meu trabalho, eu vou lá, começo a trabalhar com pai e mãe, ver aonde estão as raízes sistêmicas dessa doença da criança. Aqui existe uma regra na sistêmica, é assim, o que os adultos da família não enxergam, não veem, não conseguem resolver, as crianças se conectam. E muitas vezes as crianças carregam as dinâmicas do passado, as dinâmicas doentias do sistema. E isso é muito ruim, tanto para o sistema como para a criança, é óbvio, mas o tratamento está onde? Em cima dos pais. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Eu, como médico e trabalhando muito com câncer, vi muitos pacientes com câncer, adulto, criança. É muito interessante. Quando você vai ver dinâmica de criança, aparece muito na televisão. E o pessoal acha tudo lindo e maravilhoso. Geralmente a criança está com câncer, está lá, carequinha, está lá no hospital, cheio de soro, com sondas. Parece o adulto, aí vem a mamãe, e eles é que cuidam da mamãe, do papai, frequentemente a mamãe. O que eu estou vendo numa dinâmica dessa? Uma inversão de função. Uma inversão de função. E muitas vezes as crianças, por amor aos pais, pegam os problemas dos pais para elas e fazem uma troca. Eu fico com o seu problema, você fica com a minha vida. Isso aí é muito comum. Então, as pessoas que têm filhos com câncer, eu sugiro fortemente que vocês, pais, vão procurar um trabalho sistêmico para entender que mas com um bom constelador, hein? De novo, né? Se pegar gente que diz que faz constelação e não sabe o que fazer, não perca tempo, vai até atrapalhar. Com um bom constelador, entender que dinâmica é essa que está acontecendo. Porque como adulto é possível fazer mudanças no sistema. Só o adulto faz mudanças saudáveis no sistema. A criança não tem esse tipo de poder. A criança pega a consequência. Ok? Bom, vamos lá. Vamos pegar mais perguntas aqui. Tem muitas perguntas. Que bom, que bom. Aqui, ó, de novo a Silvana. E quando a criança tem câncer, como os pais devem agir? Agora aqui está uma confusão, porque eu estou tentando mexer aqui no meu
nas minhas perguntas, não consigo. Ele muda sozinho aqui. Aqui, ó, também tem no mesmo autor, Lauro Lechão, o livro Brigando pela Vida. Esse eu não conheço, Maria. A Maria do Horto que está colocando. Não conheço, mas deve ser muito interessante. Eu adorei a forma como o Lauro se colocou lá no livro. O câncer como outro, brigando pela vida, como se vive para o mundo. E o lúpus. Estão vindo outras perguntas que têm a ver com doenças autoimunes. Olha, doenças autoimunes, sistema imunológico. Quando eu estou falando de doença, tem sistema imunológico. O sistema imunológico, ele está sempre atento ao mundo aqui fora, ao meio. Hoje em dia, os cientistas estão vendo a importância enorme do aparelho digestivo no sistema imunológico. Sabia disso? E também, algo que se sabe, como o sistema imunológico tem tudo a ver com o mundo emocional. Você pega um indivíduo que o mundo emocional dele começou a afundar, ele começa a entrar numa depressão, adivinha a chance dele de ter câncer? Altíssima, altíssima. Então você vê, o indivíduo começa a deprimir, o que acontece? O sistema imunológico começa a cair. E quando o sistema imunológico começa a cair, o que acontece? Os problemas, as infecções, as doenças crescem. Um outro problema do sistema imunológico é quando o sistema imunológico, ao invés de combater as doenças, as células doentias e o mundo aqui fora, bactérias e vírus, ele começa a desenvolver anticorpo contra a própria pessoa. Tipo assim, o meu sistema imunológico me ataca e me destrói, que é a doença autoimune. Isso está envolvido com o quê? Com identidade. Frequentemente, por exemplo, se eu vir o projeto do meu pai, da minha mãe, eu acho que é lindo e maravilhoso. Muitas vezes, não, é porque eu quero, é nada, eu sou um projeto, o que acontece? Eu dou vida ao projeto, mas eu tenho que destruir quem eu realmente sou. Isso aqui, por exemplo, é a base da doença autoimune. Mas vamos lá para o câncer de novo. Bom, vamos lá. Aqui, gostaria de encaminhar essa live para algumas pessoas, mas não consigo copiar o link. Bom, que pena, mas vamos colocar assim. Eu vou ver com a minha equipe, isso aqui vai ficar gravado, tá? Gravado. E isso vai ficar aberto, esse vídeo vai... Então quem está aqui participando ao vivo, excelente, excelente. Mas mesmo as pessoas que não puderam, eu vou ver que a minha equipe vai ficar aqui rodando essa live aqui. Espero que eles gravem direitinho, que geralmente assim funciona, né? Espero que vai funcionar hoje também, tá? Para que esse vídeo continue. Mas vocês estão vendo a importância do mundo familiar, das dinâmicas familiares dentro do câncer? Aprender a amar. Onde se aprende a amar? Aprende a amar dentro da família. E a família sabe amar de uma forma saudável? Será que sabe? A grande maioria das famílias não sabe. Acham que sabe, mas não sabe. A questão é que as consequências vão aparecendo. Aqueles que começam a acordar e perceber as dinâmicas familiares que vão aparecendo e se souber identificar é a mesma coisa com o sistema imunológico. Identifica que tem uma dinâmica doentia, elimina a dinâmica e começa a fazer algo mais saudável. Então isso não é só com a célula cancerosa. É consciência de que tem algo que não está bom. Então precisa mexer. E aí você identifica, elimina e faz algo mais saudável. Está vendo que isso é tudo muito parecido na dinâmica de sistema? Eu sou um sistema, minha família é um sistema, o mundo é um sistema. Tá? E aqui vem assim, de novo. E o câncer do sistema imunológico? E o câncer no intestino? E o câncer não sei o quê? Câncer é tudo isso. O resto é como galho da árvore. Eu estou falando da árvore como um todo. É claro que é importante saber cada uma dessas, que isso aqui ajuda o profissional a identificar a origem do problema. Só que aí eu preciso do quê? Não é só dizer, o câncer é do pulmão. Eu preciso saber o quê? O câncer é de pulmão? Tá bom. Quem mais teve câncer de pulmão? Quando foi que apareceu? Como é que estava a sua vida naquele momento? Esquece, pode ser câncer do pulmão, sistema imunológico e assim por diante. Então, tudo isso eu tenho que pesquisar o indivíduo na relação com o mundo aqui fora, na relação com ele mesmo e na relação com a doença. E outra, a relação dessa doença com a família. Como é que a família reage a essa doença? Tudo isso precisa ser visto. E, de novo, ficar olhando só para a doença, você não olha para o doente. Por isso eu fico com uma certa resistência de responder esse tipo de questão. E aquela doença? E aquela doença? Para mim, fala, e o doente? E o doente? E o doente? Precisa olhar para o doente.
Para mim é sempre olhar para o doente. Olhar para a doença eu aprendi na faculdade. Olhar para o doente eu aprendi na vida. Adivinha o que deu mais resultado? E por isso eu também quero que vocês parem de olhar para a doença. Olhem para o doente. Deixa o médico olhar para a doença. Vocês precisam olhar para si mesmo. Ajudar o indivíduo a ficar mais saudável. Aqui o câncer que é recorrente tem a ver com disfunções, raivas, desgostos dos antepassados, nos antepassados e no presente. E falta de perspectiva no futuro. Conclusão. Se eu não souber, eu posso ter as raízes no passado, a questão por fidelidade oculta à família, eu desenvolvo o mesmo jeito de funcionar. É assim que funciona a vida, entendeu? Tem que ser assim, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, que aprendeu com o vô e com a avó, é daquele jeito. O certo é isso. Só tem um problema, a família é toda doente. A família está cheia de problemas. A família não ganha dinheiro. A família está cheia de dinâmicas esquisitas. Mas as pessoas põem na cabeça que aquilo é o certo. Por fidelidade oculta, mantém sempre aquilo. Quer que o mundo mude, quer que as consequências mudem, mas não muda a forma de funcionar. Então, essas disfunções, raivas e desgostos dos antepassados que a Lindalva está colocando aqui, é claro que vem lá do passado. A questão é que hoje, no presente, eu tenho a opção de carregar esses problemas do passado e continuar pondo força nisso e passando amorosamente para os meus filhos e netos o mesmo lixo emocional, a mesma dinâmica doentia, ou eu hoje como adulto identifico, pego o que é bom do passado e deixo no passado o que não presta. Deixo. É como comida, aquilo que é bom eu absorvo, o que não presta fica lá fora. Eu faço uma mudança profunda na família, no jeito da família funcionar. Por quê? Porque eu amo a família. Eu amo a família. Por isso, eu não vou repetir dinâmicas doentias. Não importa se a minha avó, minha mãe, meu pai falam que tem que ser desse jeito. Se eu, como adulto, identifiquei que aquilo é doentio, e pode ter mãe, pai, avô, irmão e assim por diante falando, não, você tem que ser fiel, você tem que fazer do jeito doentio que a gente faz, senão você não pertence à família. Eu faço por amor à família algo mais saudável e determino o futuro da família, o meu futuro e o futuro dos que vão pela frente, dos descendentes. Isso é amar a família. E aí isso que você colocou é muito importante. As pessoas não mudam. A dificuldade maior é fazer algo diferente da dinâmica familiar doentia. E nem percebe, mano. Bom, aqui a Ana Paula colocou um negócio aqui, uma frase, corrigindo assim, o louco não somatiza. E é verdade. Isso é muito interessante. Se vocês têm contato, se você aí já teve contato com o hospital psiquiátrico, quem está no campo da psicose não tem doença corporal. Você vai ver, não tem câncer, não tem reumatismo, não tem nada. Impressionante, parece que as doenças somem. Quando a pessoa começa a entrar num quadro psicótico, demencial, frequentemente o que acontece? O corpo dele vai ficando cada vez mais saudável. Falando, mas não é possível, mano. Porque o psicótico não somatiza. Ele perdeu a capacidade de adoecer. Perdeu a capacidade de adoecer. Se você... Aí eu vou colocar uma outra frase muito louca, que é assim, só os saudáveis adoecem. Porque aquele que não adoece, aquela pessoa fala, nunca fico doente. Se bobear, é uma vez só que pega alguma coisa e vai embora. Aqueles que estão sempre doentes, se você observar, aquela pessoa está sempre doente, geralmente é que demora mais para morrer. É claro que não é 100%, mas você vai ver uma tendência. Porque só os saudáveis adoecem. Quem enlouquece perdeu a conexão com o corpo. Então ele veio tudo para cá. O corpo fica saudável. O corpo já não serve para mandar mensagem para a mente, porque a mente se desconectou. É interessante, é só olhar no hospital psiquiátrico você vai ver. Não tem nem clínico geral no hospital psiquiátrico. Adivinha por quê? Não pega pneumonia, não pega gripe, nem nada. E se tiver pegando, é bom dar uma investigada que provavelmente não é psicótico. Porque psicótico não adoece. Não somatiza. Então a doença serve para proteger da psicose e da loucura. A Carol Fernandes, aqui na minha família 7 tiveram câncer, entre avós, tios, tias e irmãs. 5 deles morreram. Vocês estão vendo essa tendência familiar? O que acontece? Quando se pesquisa essas famílias que têm uma grande quantidade de câncer, nós sempre encontramos dinâmicas muito semelhantes.
São essas dinâmicas de relacionamento de dependência, codependência, esse jogo que falta uma identidade e conexão com a vida. Fica muito grudado entre eles e sempre um pendurado no outro. Isso é muito frequente. Quando você estuda câncer de família e dinâmicas familiares de câncer, você vê esse tipo de dinâmica. A Cid coloca assim: como posso ajudar minha prima? Câncer de mama, 5º estágio. Essa semana ela descobriu. Nossa, já está nesse estágio, demorou muito para descobrir, hein? Eu vou dizer, não é só sua prima. Porque quem tem que ajudar a sua prima é ela mesma. Uma das coisas é fazer ela assistir essa live e quem sabe ela acorda e começa a olhar não para o câncer, olhar para ela mesma. E ver o que esse câncer está mandando de mensagem. Toda doença é uma mensagem. E aí fica assim, que mensagem é essa que a doença está trazendo para você? E se você não ouvir a mensagem, isso aqui é conceito de Hipócrates, 300 a.C. Parece que os médicos esqueceram. Ele falava assim, princípio da alternância somática. Se o médico tirar a doença de um doente, e esse doente precisa da doença, sabe o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver outra. Ou vai ter uma recidiva, ou desenvolver outra. Por quê? Porque a doença está mandando uma mensagem, porque alguma coisa precisa mudar na vida do doente. Na vida do doente. Hipócrates, básico. E sabe o que o Hipócrates falava do médico? A função do médico, que é assim. A função do médico é ajudar o doente a se curar. Por quê? Porque o poder de cura está dentro do doente. E aí, você acredita que você tem o poder de cura? Se não acredita, então deveria acreditar. Porque o que vai fazer você adoecer ou você se curar tem a ver com você mesmo aqui dentro. Você está ajudando o poder de cura a fazer funcionar na sua vida ou você está bloqueando esse poder de cura? Lembra quando eu falei da epigenética? Quem quiser saber mais sobre epigenética, entra lá no meu portal, tem vídeos também falando sobre epigenética que eu falo mais sobre isso, mas tem tudo a ver com isso que eu estou colocando aqui. Bom, eu estou vendo aqui que o horário, nossa, a gente vai falando. São muitas coisas muito interessantes. Espera aí que agora a minha voz também está indo embora. O pessoal que está dizendo que a live está ótima. A minha voz é que não está tão ótima assim, tá? Voltamos de Portugal agora na segunda-feira. Ainda estou nessa história de fuso e com essa gripe aqui, mas vamos lá. Quem quiser, eu estou colocando tudo isso aqui. No meu portal tem muitos vídeos falando de câncer. Vocês vão ver muita coisa, tem lá. Muito conhecimento. E o objetivo que eu tenho aqui é ajudar as pessoas a tomarem consciência de como a vida funciona, como você funciona, o que é uma vida saudável e o que é uma vida doentia. Minha voz está indo. Espera um pouquinho. Vou pegar mais água. E aí, essas lives que eu faço é sempre com esse objetivo de ajudar as pessoas a reverem, mudarem a sua forma de olhar para a vida. E aí muitos ficam me perguntando assim, Fernando, me ensina mais, eu quero saber mais. Bom, se você tem vontade de aprender mais, eu espero que essa live tenha mexido com algo, nem que tenha, sei lá, acendeu algo para querer saber como resgatar esse poder de cura, como evitar, como ajudar outras pessoas. Eu tenho no meu site, eu tenho os cursos 10x10 e tem um curso 10x10 que é específico de câncer. Então, se você quer saber muito mais sobre câncer, nesse 10x10 são 10 aulas, 10 minutos falando o essencial das dinâmicas de câncer. Coisas que você precisa aprender para saber como que esse câncer aparece, como tratar, como evitar e como fazer isso não só com você, com a sua família como um todo. Oh, meu Deus. A minha voz está indo. Vamos ver se eu consigo chegar até o final. Nossa. E esse curso está lá. São 10x10. Se você
tá querendo saber mais sobre câncer, você vai ver muitas coisas que até os médicos e os terapeutas precisam aprender, até os consteladores precisam trabalhar, saber como trabalhar dentro dessa dinâmica de câncer. E é um curso, eu monto esses cursos 10x10 para ser um curso de fácil acesso para as pessoas. O curso está em torno de 300, são 297 é o curso. Tem um outro curso lá também, dentro desses cursos nessa faixa, que é o Causas e Soluções de Conflitos Familiares. Adivinha? Se você entende o que é uma dinâmica familiar doentia, identifica e resolve, o que está fazendo? Você está trabalhando no campo familiar para que esse campo não seja fértil para a doença. Tem o Bruce Lipton, tá aqui puxando o nome dele. O Bruce Lipton é um cara genial. Procure no YouTube, você vai ver, você vai gostar muito. Um cara que eu sigo, que eu acho maravilhoso. É um cientista que trabalha com células clones. Sabe uma coisa que ele pesquisou e foi vendo? Ele tem um livro que é... depois esqueço. Depois eu lembro, depois eu esqueço. Ele fala de algo assim, ele estudando células-tronco é aquela célula que pode virar qualquer célula do corpo, tá? E ele começava a fazer cultura de célula. Ele aprendeu que cada vez que a célula adoecia, o problema não era a célula, era o ambiente. Era o meio que estava com problema. Ele melhorando o meio, a célula melhorava. E aí ele começou a falar assim, que essas células-tronco é como se fossem mini pessoas, que no fundo é tudo parecido. Que nós também somos como essa célula. O meio está saudável, a gente fica saudável. O meio fica doentio, a célula fica doentia. Esse meio, o grande meio básico é a família. Por isso, também tem esse curso de conflitos... Causas e soluções de conflitos familiares, também por esse valor, que vai dar em torno aí de uns R$600 por aí. Mas hoje, para ajudar todo mundo, quem quiser realmente saber sobre isso, eu vou fazer uma proposta, uma oferta para vocês. Quem quiser, leva os 2 cursos pelo valor de um. Por quê? Porque eu quero que você aprenda, eu quero que você saiba o que realmente fazer. E lá você vai encontrar muitos elementos e coisas que vão te surpreender para você fazer e levar você, a quem você gosta, a sua família para um mundo mais saudável e com isso as doenças, e principalmente o câncer, que é o tema que eu estou colocando aqui, mas outras também, vão ajudar demais a sair, parece que dessa maldição familiar. Tosse, gripe, tá na hora de eu parar, porque não é possível. Mano. Então vamos lá. A doença tá querendo que eu pare essa live antes, hein? Ó. Ela não tá deixando eu falar mais, tá? Então, quem quiser, eu vou deixar vou colocar essa oferta válida até a próxima sexta-feira, dia 25 de outubro. Então, quem quiser saber mais, até para ajudar as pessoas, ajuda esse imenso sua família, as pessoas. Se você for profissional, então, aprenda a ajudar aprenda a ajudar os seus clientes e a família de pessoas que têm câncer. Porque se você não sabe o que fazer, de repente você também está atrapalhando mais do que ajuda. Se você não sabe o que fazer, eu vi já muitos profissionais que ficam meio perdidos. Eles têm medo da doença e não sabem o que fazer. É impressionante, pá. E por isso, para mim, eu quero que todo mundo aqui tenha um nível de consciência cada vez maior. E por isso que eu coloco cursos bem acessíveis, eu coloco muitos links gratuitos, vídeos gratuitos no meu portal. Quem quer saber mais ainda vai sempre aprofundando. Então eu passo um monte de conhecimento, porque faz parte, esse é um projeto de vida até para que eu não tenha câncer. Lembra do Laurence? Falou assim, você tem que ter algo na vida, um propósito de vida, algo muito maior, vai além da família, tá? Se conectar. Isso aqui para mim, por exemplo, também é um propósito de vida para evitar que eu tenha um câncer lá na frente, porque isso aqui dá um significado maior para a minha vida. Eu gostaria muito que vocês também pudessem ter esse tipo de propósito e esse tipo de dinâmica. Sejam mais saudáveis, montem relações mais saudáveis, primeiro com você, com a sua família, com o mundo aqui fora. Quando você conhece isso e consegue fazer isso, pode ter certeza que você está caminhando para uma vida melhor. E mais do que isso,
você está passando para as próximas gerações, para os seus clientes, seus amigos, e se tornando um modelo mais saudável. E sabe o que a gente precisa? Exatamente isso, entender o que é o saudável. Nós vivemos num mundo doentio e o pior, acreditamos que isso é saudável. Está na hora de acordar. Acorda, sistema imunológico, identifica o problema e vai lá e elimina esse problema, essa dinâmica. O problema não é um ser humano ou um corpo ou um órgão, é a dinâmica que precisa acabar. A hora que você para de alimentar a dinâmica, adivinha, é como cortar pela raiz. Se a raiz não está sustentando aquilo, aquilo começa a desaparecer. Impressionante, não é, pessoal? Eu vi isso acontecer muitas e muitas vezes. 40 anos de experiência nas costas não é fácil. Já vi muitas curas milagrosas. E também já vi gente morrendo assim, não é possível, isso aqui é tão simples de tratar. Mas a pessoa ia afundando, afundando, afundando. E tem muitas pessoas que estão cheias de problemas e sofrendo demais. E sabe por que as pessoas sofrem demais? Muitas vezes porque tem dinâmicas de culpa enorme e precisam se punir, por isso precisam ficar sofrendo. Eu também já atendi pessoas em fase final de câncer, de outras doenças, que precisavam fazer o quê? Se desligar da dor para poder ter uma passagem melhor, aliviando o quê? Os traumas, os conflitos, as confusões. E espero que você não precise fazer isso. Cuide-se, ame-se, ama a vida, faz essa vida valer a pena, faz a sua vida valer a pena. E se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai ter um mundo mais saudável e passar esse conhecimento para frente. Vamos parar com a maldição dos problemas do passado e começar a fazer uma transição, como o Laurence falou, um ponto de mutação. Adivinha o que é ponto de mutação? Que você muda radicalmente a forma de funcionar. Que o câncer seja esse ponto de mutação, que a doença seja um ponto de mutação. É isso que eu espero. E você deixe morrer o doentio e faça nascer o saudável. Faça essa mudança. Ok, pessoal? Então, quem tiver afim, os dois cursos que são em torno de 600 a 297 cada um, vai ficar por um. Leva dois e fica por um. E você aprende muitas coisas. Ok? Então, pessoal, vou dar um grande abraço para vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Um prazer estar de volta aqui no Brasil. Apesar que quando estava lá fora, também estava fazendo minhas lives aqui. Bom, pelo menos não tem um fuso horário, né? Tá? Então estou me adaptando outra vez aqui ao Brasil nesse horário. Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Estou muito feliz. Tem um link aqui. O pessoal da técnica aqui já colocou o link. Vai até dia 25 de outubro por esse valor. Promoção específica para esse mundo da consciência do câncer. Mundo não, esse mês da consciência do câncer. Ok? Faça a diferença, aprenda. Sabedoria e informação é poder. Ganhe o poder de cura para você e para as pessoas que você ama. Ok, pessoal? Deu tudo certo, a internet não caiu e nos vemos na próxima live, que ainda não está marcada e não sei direito o tema, mas você vai saber. Fique atento e vai acompanhando. Ok, pessoal? Até mais! Vou fechar aqui. Tchau!